Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz e a pastora Antônia Cruz, da Comunidade Evangélica Evé Church, na rua Tessaí 74, Vila Corcundinha, próximo de Vila Nova, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos iniciando aqui o Culto da Família, uma live em que nós iremos compartilhar com você coisas que Deus tem falado conosco e convidamos você para que você possa também estar assistindo em oração e convidar pessoas, ou compartilhar logo em seguida com pessoas, entendeu? Então, que você possa estar conosco nessa noite, a pastora Antônia vai estar orando aqui, para Deus abençoar o início da palavra, e convidamos você, para que você convide alguém para participar conosco. Olhe pela nossa palavra. Senhor Deus e Pai que estás no céu, muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia. Amém. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, agora eu te peço que o Senhor venha falar, meu Pai, conosco através da sua palavra. Amém, uma palavra Jesus. viva, uma palavra que é eficaz, uma Amém. palavra que é como uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma com o espírito, uma palavra que é fiel, que é verdadeira, Amém. uma palavra, Senhor Deus, que transforma, uma palavra que liberta, uma palavra que cura. Pai, então Amém. que a sua palavra, ela saia para aquilo que apraz, para aquilo que Amém, o Senhor quer que Senhor. ela faça. Pai, eu entrego em suas mãos as famílias, eu entrego em suas mãos as nossas vidas. Amém. E desde já te agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, convidamos você, e agora eu gostaria de um texto. A palavra de Deus está baseada aqui no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 28 e 29, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então você já deve conhecer essa passagem em 1 Samuel, aqui no capítulo 17. Boa noite, graça e paz, irmã Maria Helena. E onde Davi é mandado pelo seu pai a levar alimento para os seus irmãos e para o comandante da tropa que estava ali. E ali, Davi, como era um bem mandado, ele foi atender o seu pai. Davi, nós sabemos da história, Davi foi criado no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto seus irmãos serviam nas fileiras do exército do rei Saul. E, como a história nos mostra, Davi, ele era um pouco rejeitado pelos seus, mas nem por isso ele deixava de cuidar com atenção, com respeito e carinho pelas ovelhas de seu pai. Interessante que ele estava no deserto, debaixo de frio, sol, não importava a temperatura, o clima, ele ia cuidar das ovelhas do seu pai. Ele não dava desculpa, ele sempre estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. E interessante que foi quando Davi cuidava das ovelhas do seu pai que Deus estava contemplando a vida de Davi. Davi olhava as ovelhas do seu pai, Davi lutava com o urso, lutava com o leão, não deixava perder uma ovelha sequer. E a fidelidade de Davi, o compromisso de Davi, levou Deus a olhar para a vida de Davi. E quando Deus houve ali a necessidade de substituir o rei Saul por alguém segundo o coração de Deus, quem foi que Deus enxergou? Davi lá no campo. Então isso nos mostra o seguinte: muitas das vezes as pessoas pensam que é no ativismo que ela vai chamar a atenção para si. Muitas das vezes, numa família, as competições na igreja, nas empresas, as competições, e as pessoas competem entre si e demonstrando aquela vontade de passar o outro, de ser maior, ou ter o que o outro tem. Muitas das vezes a pessoa faz isso para chamar a atenção de quem tem um domínio nas mãos, que pode decidir entre um e outro. Mas aqui Davi, ele obedecia o seu pai, amava trabalhar para o seu pai. Tanto que ele, além de defender as ovelhas, ele também nas horas de folga,
ele treinava a tirar pedras com a sua funda. Então, tudo isso mexeu com o coração de Deus, que Deus procura sempre aquele que está trabalhando, não aquele que tem intenção de fazer alguma coisa, aquele que tem um coração voltado para estar ocupado com alguma coisa. Então, nós vimos ali que Deus olhou para o coração de Davi. Davi, após ser ungido como o novo, recebeu a unção para ser o novo rei anos mais à frente, e continuou a sua atividade, cuidando das ovelhas, obedecendo a mandados do pai. E numa dessas ocasiões, o pai chama ele, que seus irmãos estavam há 40 dias lá no vale, com o rei Saul, com toda a tropa, ali sendo humilhado, ultrajado pelo gigante, um homem alto, ali com quase 3 metros de altura, homem que era, em vista dos outros, um gigante. E Davi vai levar alimento para os seus pais, deixa alguém tomando conta das ovelhas, e quando chega no campo, é o momento que o gigante está desafiando o povo hebreu. É o momento que o gigante está dizendo assim: quem vai ser o homem que vai lutar comigo? Se me ganhar, seremos seus escravos, seus servos. Mas se nós ganharmos, vocês nos servirão. Mande um homem para lutar comigo. Então ele fazia isso de manhã, fazia isso à tarde, e sempre para abalar a estrutura daquele povo, o psicológico daquele povo. Então ele fazia de manhã e à tarde. E numa dessas horas, Davi chega ao local da batalha. E quando Davi chega no local da batalha, ele ouve o rei fazer uma proposta para aquela multidão que estava com ele ali para a peleja, porque ninguém se mexia, estavam todos congelados de medo do gigante. Porque tem pessoas que se prostram diante do medo e não querem caminhar. E esquecem até as suas qualidades. Ali tinham homens guerreiros, Saul, Jonatas, os homens de Davi, de Saul, eram um guerreiro escolhido a dedo. Mas, no entanto, eles não tinham coragem de encarar o gigante. Então foi um momento que o rei disse: quem ganhasse aquele homem numa batalha, nunca mais pagaria impostos, ia morar no palácio e teria sua filha como esposa. Queria ser genro do rei. Então, essa proposta, Davi, ao chegar no arraial da peleja ali, ele ouve isso. Aí ele pergunta aos homens: quem foi que o rei falou mesmo? O que o rei disse? Que quem lutar com o gigante vai receber o quê? Aí numa dessa ele pergunta aos guardas, o seu irmão Eliabe ouve. E quando o seu irmão Eliabe ouve, ele fala com ele. No versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Interessante, ele teve ira contra Davi, mas não teve ira para encarar o gigante. Ele teve ira, ainda disse, porque desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Ainda menosprezou as ovelhas do seu pai, lá no deserto. Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Para ver o quê? Um monte de homem congelado de medo. Aí já chamou Davi de presunçoso. Perguntou: com quem você deixou aquelas ovelhas? Mas não que tivesse deixado elas sozinhas. Então ele estava com medo do gigante. Mas na hora que o Davi chegou e a única pessoa que se predispôs a encarar o gigante, ele foi afrontado pelo seu irmão, pelos de casa. Interessante. Não foi por um soldado, não foi assim. Então disse Davi: que fiz? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então ele quis dizer: o que eu fiz? O que eu te fiz, rapaz? Eu não posso perguntar o que o rei falou? Quero saber qual é o prêmio que ele vai dar. Quem lutar com o gigante? Porque ele quer dizer: porque eu vou lutar com o gigante. Interessante. Mas imagine se seu irmão já estava revoltado, com ciúme, porque ele quis saber o que o rei falou. Imagine se ele soubesse que minutos mais à frente, seu irmão iria matar o gigante. Então, esse tema é dado porque, muitas das vezes, tolices ou pessoas que agem como tolos tentam parar um grande guerreiro, tentam parar quem tem um projeto, tentam parar quem está fazendo alguma coisa,
dê um espaço na sua vida para cometer a tolice. E com isso, atrapalha um guerreiro, às vezes, que tinha um chamado, está debaixo de uma unção, debaixo de uma direção de Deus, de fazer aquilo que vai agradar o coração de Deus. Porque muitos param para dar ouvido ao tolo. Na família, às vezes, alguém se levanta fazendo coisas que não agradam e arrasta os demais irmãos ou parentes a também desobedecer a liderança dos seus pais. Mas aqui Davi queria saber o prêmio, porque ele já ia se voluntariar para lutar com o gigante. Mas o seu irmão, fazendo o papel de Satanás na nossa vida ali, queria barrar Davi. E quais são as coisas que tentam barrar você? Ou você que já parou, o que parou você? Foi alguém que agiu como tolice? Alguém que o inimigo usou, jogou um dado na vida dele, ele abriu a boca e agiu como tolice? Então é interessante. Quem gosta de você respeita a sua fé e age segundo os princípios que vai nortear aquela amizade, mas não vai respeitar a sua fé, a sua atitude, a sua presteza. E muitas das vezes o tolo não respeita a sua vontade de servir a Deus com afinco. Muitas das vezes o tolo não respeita até a sua fé. Muitas das vezes o tolo não respeita os posicionamentos que você toma. Aí, por isso você não deve parar. Você não deve se apressar, fazer as coisas com prudência. Mas também você não deve parar diante dos tolos, diante daquele que age com tolice. Se você tem um planejamento e sabe que o teu projeto vai glorificar o coração de Deus e vai te lançar próximo de Deus e como instrumento para abençoar pessoas e coisas, você não deve parar com tolices. Não pare, porque Davi não parou. E se você conhece essa história, né, Davi, ele se apresenta para lutar com o gigante, tentam colocar roupa de guerreiro no Davi, só que as armas do rei, as armaduras do rei, a espada do rei, tudo aquilo era grande para Davi e atrapalhava Davi. Só que Davi, ele como tentou usar, isso não cabe em mim. E ali ele viu que as armaduras, tudo que pertencia ao rei, que tinha um corpo mais avantajado que o dele, não cabia no seu corpo, que era um pouco menor. Então aprendemos com isso, que muitas das vezes queremos ocupar ou tomar alguma coisa de alguém para ser alguém na vida. Queremos ocupar o espaço que é do outro, ou usar tudo que é do outro. Muitos até imitam, fala, jeito, trejeitos. Queremos ocupar o espaço que pertence a outro, mas cada um, eu costumo falar muito isso com os irmãos na igreja, são mais de 200 milhões de brasileiros, mas cada um tem uma digital, ninguém tem a mesma digital. Ninguém tem os mesmos caracteres, tá vendo? Então cada um é particularmente tratado e foi criado por Deus para isso. Cada um faz parte do projeto, mas dentro das suas características, o perfil que Deus já traçou para você. Só que aqui quiseram colocar as armaduras do rei Davi. Davi falou, não quero, não consigo andar com isso. E se atrapalhou com aquilo. Aí ele era uma pessoa que respeitava as qualidades que Deus deu para ele. Ele, eu matei o urso e o leão, e na mata eu uso muito uma funda com pedras. Então ele foi ao ribeiro, pegou 5 pedras para encarar aquele gigante. Até o próprio gigante tentou zombar de Davi, que achou que era maluco, quer me encarar com pedra? Esse moleque. Então ele disse que naquele dia ele ia acabar com Davi. Mas Davi profeticamente falou, ainda hoje, o Senhor te entregará nas minhas mãos, e a tua cabeça daria as aves do campo. Então Davi profeticamente disse aquilo, Deus honrou a fé de Davi, e Davi foi lá, matou o gigante. Então Davi se colocou na condição daquela pessoa que cumpriu os requisitos do rei. Gaspar e Mareta. Qual era o requisito do rei? Quem ganhasse aquele gigante, qual a proposta do rei? Melhor dizendo, quem ganhasse aquele gigante, receberia a filha do rei como esposa, moraria no palácio, sua família nunca mais ia pagar impostos, ia ter uma vida de sair da sarjeta para o palácio. Então, o Davi agora preencheu aquele requisito, que ele matou o gigante. Só que, não esqueçamos que no início, quando ele chega no arraial, que está todo mundo em fileira ali, congelado de medo, que ele vai saber o que o rei disse naquela proposta, o irmão dele se revolta. E quando o irmão dele se revolta, quem que tu quer aqui, o presunçoso? Então, o irmão dele agiu com tolice para parar um guerreiro. Tolice não para guerreiro. Guerreiro focado na batalha do Senhor não se prende à tolice. Mesmo que na família, no ministério, não importa onde você esteja, numa coletividade, alguém esteja agindo com tolice, se você estiver focado, tiver uma meta traçada, um objetivo à sua frente, você não vai ficar preso nas tolices.
Você não vai se apressar e fazer as coisas sem pé nem cabeça. Não, você vai traçar o meio. Como chegar, como fazer, por onde ir, quando ir. Mas você não vai parar diante das tolices. Porque, vê bem, a pessoa que quer parar alguém, ela vai agir com coisas impensadas. Entenda bem, seja uma boa pessoa, tenha um íntimo relacionamento com Deus, mas não perca seu tempo tentando provar isso para ninguém. Deus te conhece muito bem. Então Davi não tinha que provar nada para o irmão dele. Davi não tinha que provar nada, ele tinha que se apresentar, porque ele disse, em nome do Senhor, em nome do Deus de Israel, ainda hoje o Senhor me entregará gigante nas minhas mãos e provará que é Deus de Israel. Então Davi queria provar ao povo que tinha um Deus. Ele disse que esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo. Então nós vimos que Davi estava voltado para todas as coisas, queria glorificar o nome do Senhor. Ele nem olhou para o tamanho do gigante. Ele nem olhou. Mas a tolice do seu irmão, se ele fosse uma pessoa carnal, que agisse pelos impulsos da carne, ele iria atender ali, se revoltar com o seu irmão, se aborrecer e saísse dali. Mas ele estava focado em fazer aquilo que iria agradar ao coração de Deus. E não ia parar, ou não parou, diante da tolice do seu irmão, que emprestou a boca para o inimigo para tentar parar Davi. Porque Davi só queria saber o que o rei falou mesmo, hein? O que o rei vai dar a quem ganhar esse gigante? O irmão dele, o que foi ser presunçoso? Então a tolice do seu irmão podia ter parado um guerreiro. E quantos são os guerreiros que têm parado pela tolice daquelas pessoas que não vigiam o que falam com as suas bocas? Quantas famílias são implodidas ou explodidas porque dão ouvido a quem está totalmente errado em seus pensamentos, em suas atitudes. Então, vê bem, nós estamos em guerra. Não é tempo de festa. Não perca o seu tempo tentando explicar algo para alguém que já está decidido, que não quer entender o que tu vai falar. Não perca o seu tempo. Isso é tolice. Se tentar provar alguma coisa para alguém, você querer levar uma verdade para alguém, só que esse alguém está determinado a não ouvir o que tu vai falar. Ele não entende os seus meios, não entende sua postura diante de Deus, não entende quem é você naquele seio familiar, acha que você quer aparecer, quer ser melhor do que os outros. Então isso causa ojeriza, isso causa angústia nos olhos daquele que está com o pensamento fora do propósito, fora do projeto. Isso causa um desgosto, como causou em Eliabe, porque alguém estava disposto a ir pelejar, ganhar aquela guerra, glorificar Deus e receber os prêmios pela vitória. Mas o tolo quis parar Davi. E muitos tolos têm parado pessoas que um dia teve projeto, um dia teve sonhos, mas que encostou no caminhar e deu ouvido a alguém que agiu com tolice. Aí você vai tentar explicar para essa pessoa que está errado. A pessoa não quer te ouvir. Por isso nós dizemos aqui, estamos em guerra. Não estamos em festa. Não é tempo de somente usar os smoking para festa. Nós estamos numa batalha. Então, não perca o seu tempo tentando explicar algo para alguém que já está decidido e que não quer te entender, não quer te ouvir. Você vai falar 2 horas, 3 horas, o dia todo, dias. Essa pessoa não quer te ouvir. Ela quer botar para fora, quer falar ou fazer o que seu coração manda. Mas não quer ouvir. Porque a verdade, a Bíblia diz, conhecereis a verdade Mas se a pessoa não quiser conhecer a verdade, vai ser liberta? Então, o papel do irmão de Davi naquele momento ali, o que a pastora acha, o que a pastora disse com respeito a isso? Era tolice ou não a proposta dele de, o que foi que você quer aqui, presunçoso? Era para parar ou não era para parar Davi? Era para parar Davi, mas só que a pessoa que sabe, eu vou voltar nessa tecla, quem sabe quem é o seu Deus, quem sabe quem ele é no mundo espiritual, tolo não consegue pará-lo. Então Davi, ele sabia muito bem quem ele era quando ele estava lá escondido, quando ninguém via. Davi, ele sabia muito bem quem ele é e em quem ele cria quando ele estava lá no meio, lá cuidando do gado do seu pai, quando ele estava lá servindo o seu pai. Davi sabia muito bem onde estava a fé dele. Davi, ele sabia quem ele era, por isso que ele não é a opinião, não é a atitude de um tolo, o pensamento de um tolo, de alguém que não crê, de alguém que não acredita que vai mudar
quem você é ou em quem você crê. Ou te tirar do projeto da rota, te tirar do projeto, tirar do foco. Tirar do projeto. Independente, inclusive, de sol ou chuva, frio ou calor, Davi estava lá. Estava atuando, Davi. Né? Então, independente de qualquer situação... Amém, Maria. Amém. Davi, amém. A irmã vai sair para a oração. Deus abençoe, minha irmã. Então, independente de qualquer situação, Davi estava lá para glorificar a Deus, trabalhando da melhor maneira possível, sem ninguém ver. Porque tem pessoas que só fazem as coisas se alguém vê. Ele estava sendo, só Deus estava vendo. Mas Davi estava lá. Então, é muito sério. Quando você busca fazer alguma coisa para glorificar a Deus, ou para beneficiar alguém, uma vida, uma família, uma sociedade, não importa. Para somar, vão se levantar tolos para te parar. E os tolos vão usar as palavras que não vêm das promessas do Senhor. Não, é para desestimular. Se é para desestimular, não é para somar. Quando Eliabe fala com Davi, seu irmão mais velho disse, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com que deixaste as ovelhas? E chamou de presunçoso. Isso foi para exaltar Davi? Isso foi para encher Davi de orgulho? Não. Isso foi para menosprezar Davi. Isso foi para causar raiva em Davi. E Davi falou assim, tá bom, vou embora. Para ele parar ali. Então, a tolice serve para isso. A tolice serve para parar um guerreiro, se ele der ouvido para a tolice. Então, isso é inveja. A inveja é a arma do tolo. A inveja é a arma do incompetente. Davi não deu ouvido a seu irmão e foi em frente e teve vitória naquela batalha. Então, a inveja é a arma do incompetente. Eliabe estava com ciúme de Davi. Ele nem imaginava que Deus já tinha escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Ele não imaginava que ele estava querendo parar ali com a sua tolice o futuro rei de Israel, que durante 40 anos reinou em Israel. Mas se Davi desse ouvido àquela situação ali, aquelas palavras agressivas do seu irmão, jamais ele seria aquele que iria destruir aqueles gigantes, seria o homem que até hoje faz parte da história como quem venceu os gigantes com uma pedra. Então é importante isso, saber que não se deve parar para dar ouvido ao tolo. Não se O inconsciente de uma pessoa se projeta sobre outra pessoa. Isto é, aquilo que alguém não vê em si mesma passa a censurar o outro. Então a pessoa não vê capacidade para vencer, capacidade para romper. Não se vê, ela não sente nela um planejamento para fazer as coisas. Não sente que recebe a direção de Deus para agir, ou que a sua vida glorifica a Deus, só que ela transfere isso para outra pessoa. Então acusa outra pessoa daquilo que na realidade está dentro dela, está no seu inconsciente. Então a pessoa quer repassar para outra pessoa, censurar outra pessoa, acusando ela daquilo que ela mesma não tem condição de fazer.
não teve esforço, empenho para fazer. Aí a pessoa às vezes está se matando, está fazendo, está estudando, está trabalhando, tem tempo, consegue dividir de maneira tal que, somatizando, dá certo o seu dia a dia, porque às vezes o horário é apertado, mas dá para fazer as coisas. E aquela pessoa que não sente o desejo, nunca teve coragem ou predisposição para fazer, vai fazer como fez Eliabe. E vai dizer presunçoso, quer ser alguém na vida, quer aparecer, nem aproveita as coisas que a vida dá, quer aparecer, tem tempo para nada, só trabalho, escola, faculdade, igreja, quer aparecer. Aí você diz, o que você está fazendo? Nada. Não está fazendo? Não sente vontade de fazer, mas quer parar quem está fazendo. Por quê? Porque ela transfere para a pessoa aquilo que na realidade ela é. Uma pessoa que não consegue romper, que para diante do medo, para diante da injustiça, para diante das acusações, para diante do ciúme, para diante das competições erradas. Dão ouvido a pessoas que não estão com propósito, com projeto, que não pensam em glorificar a Deus. Aí transfere para alguém que está fazendo alguma coisa. Então, vou repetir o tema. Não tenha pressa em fazer as coisas. Mas não perca tempo com tolice. Tá vendo? Você não deve ter pressa, fazer mal feito. Mas também deve parar diante da tolice. Porque Eliabe quis parar o futuro rei de Israel. Eliabe quis parar aquele que Deus já tinha separado. Então o tolo às vezes nem sabe que tu tem um chamado de Deus. O tolo às vezes nem sabe que você é capacitado para fazer alguma coisa. Ele vê com os olhos dele. Ele vê a tolice, o medo, a insignificância, às vezes, a ignorância dele, e transfere para a pessoa. Aí quer tratar a pessoa e muitas das vezes está falando tolice, nem imagina que é tolice. Quem está ouvindo não sabe que é tolice. Mas ele está tão acostumado em viver aquilo que a boca fala que o coração está cheio. Então, não se deve dar ouvido ao tolo por isso. Porque o tolo, ele quer parar quem está fazendo alguma coisa. O tolo quer parar. E sempre vai encontrar no caminho tolos que vai dar a mão para também atrapalhar. Porque nós aprendemos no dia a dia que as pessoas feridas se juntam com outras pessoas também feridas. Então, imagina Eliabe. Eliabe quis parar um futuro rei. Porque estava ferido. Então, no fundo do coração, já tinha inveja. Já tinha inveja de Davi. Davi trabalhava o tempo todo cuidando das ovelhas. Eliabe estava no palácio do rei. Mas tinha inveja de Davi. Como alguém pode ter inveja de alguém que está fora de casa, trabalhando no campo, dando duro o tempo todo? Como pode ter inveja? De alguém que vai buscar ovelha, que luta com urso e com leão. Como pode ter ciúme? Porque, que coisa, cuidando da herança do meu pai, tá lá, mas tá no frio, tá no relento. Não, no relento eu não quero ir, não. Mas ele está cuidando da herança do meu pai. Então nós vemos que as pessoas criam esse mau hábito de transferir as suas negatividades, seu lado negro, oculto, para aquela pessoa que está querendo fazer alguma coisa. Infelizmente, muitas pessoas que também têm projeto e sonho, que um dia começou bem, para diante do tolo. Por quê? Dá ouvido aos Eliabes da vida. Dá ouvido aos Eliabes. Tem coisa que só o tempo mostrará a verdade, irmão. Não adianta você tentar provar para a pessoa que aquele pensamento é errado, que aquela atitude é errada, porque ele já está disposto a não te ouvir. Ou melhor, está disposto a não entender, não quer entender o que tu fala. Tu vai falar tolice, vai agir com tolice, vai tirar outros do propósito, mas não quer entender. Então essa verdade vai ouvir lá na frente. A vida vai cobrar, ou o Espírito Santo vai levar aquela pessoa, aquela situação para a cura novamente. Vai conduzir aquela pessoa numa situação em que ele vai ter que ser curado naquela área. Porque senão vai ser a vida toda agindo como tolo, vivendo como tolo e arrastando outras pessoas para a tolice. Aí um conselho que eu dou a você que quer vencer,
que quer glorificar a Deus, que não quer parar diante das tolices da vida, não quer dar ouvido para os ilhábios, o conselho que eu te dou é o seguinte: saiba, perder tempo, saiba perder o seu tempo, tá? Em aprender coisas que não interessam. Priva-nos de descobrir coisas interessantes. Quem te critica, no fundo, é quem te admira. Entendeu? Quem te critica, lá no fundo, ele te admira. Porque ele não sabe, ele não tem coragem de fazer. Aí tenta parar quem está fazendo. No fundo, ele admira a pessoa. Admira o quê? Mas admira com um olhar invejoso. Que queria estar no seu lugar. Queria fazer o que você está fazendo. E às vezes a pessoa fica sem dormir porque quer tomar a sua vaga no trabalho, ou na faculdade, ou no colégio. Ah, você hoje é o aluno que vai ajudar a professora. O invejoso está sentado lá, quer derrubar o coleguinha. E cresce assim. Pai e mãe às vezes não conserta esse hábito. E quando chega no campo de batalha, quer atrapalhar alguém que veio para decidir, alguém que veio para fazer. Então entenda bem, não dê ouvido à tolice. Se alguém te chamar para você parar na caminhada, não dê ouvido, porque Davi não deu. Hoje conhecemos a história de Davi. Hoje sabemos que o gigante veio para promover Davi. Mas se ele desse ouvido para a tolice do seu irmão, quem seria Davi? Como é que Davi seria contido hoje, se desse ouvido para o tolo e fosse embora? Nessa batalha da vida, né? Nos exemplos que nós temos de Davi, nós não teríamos esses exemplos, porque ele teria parado diante de uma tolice. Ele é parado diante de alguém que estava no campo de guerra, mas congelado de medo. No campo de guerra, armado até os dentes, mas sem dar um passo. Seria capaz naquele momento de falar assim: quem vai lutar, dá um passo à frente. Todos dão um passo para a retaguarda. Para alguém ficar sozinho na frente. Por quê? Todos somos tolos. Então, eu aconselho a você: não dê ouvido para tolos. Tolos não quer te ver vencer. Ele quer te ver parar. Que tu pare também. E sente com ele na sombra. Ah, está muito quente. Vai ter sempre uma desculpa não fazer o que tem que fazer. Então você tem que ter cuidado dos seus. Zela por sua família. Olha a preocupação de Davi. Davi, eles não só pensam mesmo. Porque na proposta do rei, a sua família nunca mais pagaria imposto. Sua família iria morar no palácio. Então, além dele ter o benefício de casar com a filha do rei, ele conduzia, a sua família seria toda conduzida para o palácio do rei. Inclusive seu irmão Eliabe. Então ele ia beneficiar toda a família. Só que dentro da família tinha um tolo que tinha inveja, que quase para tudo. Ou vários tolos, né? Vários tolos. Então, é um conselho que nós damos a você: não pare diante de tolos. O mundo está cheio de tolos, mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você foi chamado para conquistar, você foi chamado para batalhar, você foi chamado para, através da sua vida, Deus ser glorificado. Então, nesta noite, eu não sei, talvez alguém tenha te feito uma proposta para você parar na caminhada. Alguém fez uma proposta para você parar de congregar. Alguém talvez tenha feito uma proposta para você se revoltar, não concordar com situações. E você, às vezes, foi levado por isso. E você, às vezes, não entende que essas atitudes entristecem o coração de Deus. Eu lembro, alguns anos atrás, quando eu e minha esposa estávamos ali, nossa família congregava no ministério, e foi um grupo lá em casa nos chamar para convidá-los para fazer um trabalho paralelo. Foram de carro lá em casa na época. Nossos filhos ainda estavam em crescimento. E foram nos convidar. Ah, não, que nós temos visto que vocês são muito esforçados, que a família de vocês tem um compromisso e tal. Nós queremos começar um trabalho diferente, e queremos chamar vocês para estar conosco. Naquele momento eu vi uma raiz de divisão. Naquele momento nós vimos Satanás usando aquelas pessoas. E qual foi a nossa atitude? Não aceitamos aquilo. Nossa família permaneceu onde estávamos.
E Deus lá na frente mostrou qual foi o fim daquelas pessoas. Então, isso acontece com aquelas pessoas que deixam entrar no coração a amargura, estraga o convívio familiar, estraga o convívio no meio de amigos, no meio de parentes, numa empresa, dentro de um ministério, estraga o ambiente que está, porque deixa o coração amargurado atrapalhar a convivência no meio das pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, vamos orar nesse momento. Nós estamos aqui, o pastor Antônio orando pelas famílias e por você que tenha sido, talvez, machucada por pessoas. Você que tenha sido, talvez, se entristecido com pessoas. Se você se entristecer com alguma atitude de alguém, não importa. É um amigo, é um irmão, é o seu líder. Ora! A melhor atitude é você orar. É você buscar a Deus em oração. E não partir para aquela crítica. E não partir para a peleja, que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra demônios, irmãos. São principados que atuam nos lugares celestiais. Nossa carne não é contra sangue. Nossa luta não é contra carne e sangue. Graça e paz, irmã Vanessa. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, irmão. Então, tem pessoas que dão lugar e partem para responder com agressão. Uma pessoa que vem com a atitude errada. Então, se você viu alguém te desprezar na caminhada, achar que você não vai vencer, achar que você não tem condições de estar fazendo o que está fazendo, talvez falando que você não, o que você faz é mal feito, que faria melhor do que você. A pessoa quer dizer isso. Quando critica o que você está fazendo, ela quer dizer que faria melhor. Quando critica uma postura que você toma, ela quer dizer que faria melhor. Aquela passagem do filho do rei, né? Quando quis tomar o trono de Davi, ele ficava na porta do palácio. Aí as pessoas vinham buscar Davi, aí ele falava assim, Adonias, né? Aí ele ficava na porta do palácio. Aí o que acontecia? As pessoas vinham falar com Davi, não, meu pai está muito ocupado. É filho também, né? Não, meu pai está muito ocupado. Filho do rei. Não, meu pai está muito ocupado. Se eu fosse o rei, eu daria mais tempo para ouvir as pessoas. Não, é que ele está muito ocupado com outras coisas. Mas vem cá, fala comigo, o que você quer? O que você está precisando de quê? Então, ele foi angariando pessoas. Foi angariando. Olha qual é o papel do tolo. Não, o quê? Não, vamos para a igreja que eu estou, vamos para o ministério. Com esse ministério novo ali, é muito legal, melhor do que esse. Lá te ouvem. Lá te dão oportunidade. Lá, rapidinho, você vai para o ministério. Lá você quer tocar? Lá você vai tocar rapidinho. Tem pandeiro, reco-reco, lata, balde. Lá tem. Rapidinho você vai crescer lá. Porque a pessoa quer derrubar porque acha que faz melhor. É o que o irmão de Davi queria. Derrubar Davi. Ele não queria que Davi lutasse com o gigante. Olhem, ele podia até achar absurdo, né? Pensei que meu irmão pequeno vai lutar com esse cara grande. Não, pelo contrário. Ele já partiu dizendo que você é um presunçoso. Está fazendo aqui. Mas Davi não deu ouvido para aquela tolice do seu irmão, porque ele não era, ele era o diabo usando a boca dele. Então não deu ouvido para a tolice. Vai ter sempre atrás daquela atitude um ser que quer parar o teu avanço. Vai ter sempre atrás daquela atitude um ser que vai querer fazer você se intimidar ou se envergonhar do que está fazendo, vai querer fazer você ver que você está fazendo mal feito, aí você vai se envergonhar. Então, ali aquele filho de Davi, ele começou a chamar pessoas para o seu lado. Vinha alguém, não, que eu queria falar com o rei, que tem que atacar o lacinho assim. Não, ele está muito ocupado. Não, mas, se eu fosse rei, essa tua causa eu julgaria com o maior carinho. E cada dia, cada situação que ia chegando ali, ele foi chamando para o seu exército. E foi chamando. Aí quando ele viu que tinha um número significativo, agora eu vou tomar o lugar de rei do meu pai. Aí, ele que era bonito, lindo, seu pai, Davi, não chamava a sua atenção dentro da sua mocidade. Então ele foi crescendo já largado, sem freio, sem rédeas. O ciúme já morava dentro dele, mas seu pai, por descuido, não repreendeu. E deixou aquela raiz de amargura brotar dentro dele. A ponto de um dia ele querer tomar o lugar do seu pai. Aí o que acontece? Ali estava acabando com a família.
Porque quando chegou em dado momento, ele reuniu o seu exército e até pensou em tirar a vida do seu pai. O que o seu pai fez para não ter que lutar com o seu filho? Davi foi e fugiu para outro lugar. E os fiéis de Davi foram com Davi. Davi fugiu para não ter que lutar com o seu filho. Davi fugiu para não ter que guerrear com o seu filho. Então é importante nós entendermos que Davi não quis guerrear com seu filho. Ele fugiu para não guerrear com seu filho. Porque Davi, ele sabia quem ele servia. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi não se prendeu à tolice. Então, por isso que, desde jovem, seu irmão já competia com ele. Tomar o reinado, aí Salomão assume o lugar de rei. Então nós vemos, irmão, é importante você entender isso. Depois ele foi até morto, mas não pelas mãos de Davi. Um guerreiro de Davi que foi lá e matou ele. Então entenda bem, não aceite que a inveja faça você cometer tolice de parar pessoas. Não aceite que a inveja roube de você o que Deus chamou você para fazer. Não aceite que ninguém coloque no seu coração atitudes e pensamentos de tolice, atitudes de tolos. Aí você vira instrumento de queda de alguém, instrumento de uma pessoa que torna-se uma pessoa que tira o outro do propósito. Porque você está lá lutando contra Deus, não é contra homens. Você está lutando contra o próprio Deus. Não importa se é em família, não importa se é dentro da sua empresa, se é dentro do seu ministério, não aceite no seu coração competir de maneira desonesta para fazer alguém parar de fazer o que estava fazendo. Então, assim como esse filho de Davi não assumiu o reinado porque era de Salomão, é Adonias. Me lembrei agora. Então, Adonias tentou, mas não conseguiu. Então, só que hoje muitos Adonias, muitos Eliabes, têm tirado muitas pessoas do propósito. Tem roubado a oportunidade de alguém que estava animado em um dia chegar, um dia conseguir. Só que muitas das vezes a pessoa não se firma em Deus e dá ouvido para a tolice e para. Nós vamos estar orando, porque nessa caminhada muitos se machucam e muitos param, porque dão ouvido para os tolos. E se param na caminhada, a tendência é chamar outros para parar também. Então, vamos orar. Nessa oração, nós queremos que o Espírito Santo toque na sua vida e te reanime a caminhar. Reanime a somar. Reanime a ter esforço para glorificar a Deus. Porque, de repente, uma palavra que foi dita travou você no seu caminhar. De repente, um julgamento que foi feito travou você nos seus projetos, está fazendo um curso, alguém por inveja falou uma palavra e você ficou sem ânimo de continuar indo na faculdade, continuar indo para o colégio ou para o seu cursinho. Você estava com o projeto de fazer uma casa, alguém te deu uma palavra e você cortou aquele desejo que tu tinha de ter sua casa própria. Pensou em arrumar sua vida, ter um melhor convívio familiar, mas alguém tirou você desse propósito. Então, é essa oração que nós queremos fazer, para que Deus venha curar a ferida que talvez tenha ferido o seu coração. Está tentando te levar a parar. Amém? Amém. Vamos estar tentando uma conversa com concluir com alguma coisa? Não, tolice é a falta de... Tolice, a pessoa que é tola é uma pessoa que é desprovida de inteligência. É uma pessoa que é desprovida de instrução, de conhecimento, é uma pessoa que é tola. E muitas das vezes uma pessoa que é desprovida de conhecimento ou de instrução, ela faz o quê? As atitudes dela, as decisões dela
são decisões que não tem nenhum peso. São decisões que vão levar, que vão fazer com que ela vá por caminhos errados. Então, tolice. Então, naquele momento que Eliabe se aproxima de Davi e fala com Davi, o que você veio fazer aqui? Presunçoso. Então, aquele que é tolo, ele pode estar até num campo de batalha, ele pode estar até num campo de batalha, pode estar até com uma arma na mão, mas ele não vai saber manejar a arma. Ele vai manejar a arma do jeito dele. A gente vê que naquele momento ali, o exército de Saul, estava todos eles, aquele povo, aquele exército, tudo com medo, afrontado e com medo. Então, Davi agora chega ali para ajudá-los e ele, quando vê Davi, ele fala, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Então, o tolo é assim, o tolo não aceita conselho, o tolo não aceita ajuda, o tolo ele é desprovido de inteligência. O tolo é desprovido de inteligência. E com essa falta de inteligência, ele faz outros também. Afeta a vida de outros. Afeta outros. Então, essa é a doença hereditária. É igual a Covid, ela afeta outras pessoas. Vamos estar orando agora. E nós cremos que se você teve seu coração ferido com algum amigo, algum irmão, algum pai, algum até desconhecido, te deu uma palavra para você parar, vamos orar agora por você, ok? Que você possa colocar diante de Deus essa dificuldade ou essa necessidade que você está tendo nesse momento, de continuar. Porque alguém te animou, alguém te desanimou, tirou o seu ânimo. Porque as pessoas começam a cochichar no ouvido, e a pessoa dá ouvido a isso e para de olhar para Deus. Vamos estar orando agora. Grande Deus, eterno Pai, damos graça por essa palavra, Senhor. Aqui em que o Senhor ali usou o teu servo, Davi, para acabar com aqueles gigantes, tirou a vida daqueles gigantes, deu vitória ao seu povo. Mas antes dessa vitória ao seu povo, ele foi afrontado por alguém que estava com inveja, alguém que tinha ciúme, alguém que não queria vê-lo ganhar aquela batalha, alguém que estava na mesma guerra, só que com pensamento contrário. Alguém que estava no mesmo campo de batalha, mas parado pelo medo e pela covardia. E em vez de elogiar alguém que se apresentava para combater, estava tentando menosprezar, agir com tolice, ser instrumento de queda de alguém que veio para decidir, alguém que veio para vencer, alguém que veio para glorificar o Senhor. Então ali com a tolice, aquela boca usada pelo inimigo, iria parar o tolo, que Davi seria se desse ouvido. Mas só que Davi estava disposto a glorificar o nome do Senhor. E ele disse profeticamente, ainda hoje, o Senhor me dará a sua cabeça nas minhas mãos, eu daria as aves do campo. E ali ele iria mostrar que existia Deus em Israel. Isso sim é a atitude de alguém que está pronto para ser instrumento usado por Deus. Alguém que está pronto para abençoar a sua família, a sua sociedade, alguém que está pronto para somar. Mas sempre haverá tolo no meio do caminho. Sempre haverá tolo criticando aqueles que estão fazendo. Então que você possa entender isso. Deus quer curar a sua alma nessa noite. Talvez você tenha ouvido uma palavra, talvez alguém cochichou no seu ouvido, chegou até te tirar um pouco a firmeza no caminhar, fez você até dar alguns passos em falsos. Mas você novamente sentiu o temor de Deus e pensou em continuar o seu projeto, continuar sendo instrumento do Senhor. Mas talvez o seu coração tenha guardado alguma palavra, algum resquício daquela palavra negativa que o tolo lhe falou. Mas nessa noite nós oramos para que Deus venha confortar o seu coração, tirar toda a amargura, toda a raiz de amargura, venha tirar todo o pensamento negativo da sua mente e venha te conduzir em vitória, venha te conduzir em triunfo, e que possa ver em você uma arma em que ele pode usar nos momentos de peleja, um instrumento que ele pode usar para consolar outras pessoas. Que Deus possa te usar, nos usar como alguém atento ao seu mandar e como instrumento curar essa nação. Então nessa noite, toma essa vida nas suas mãos, toma aquelas pessoas que estão agora ao alcance das nossas vozes, ó Deus, que talvez esteja perturbado, Pai, e pensando até em sair, ó Pai, da sua casa, do seu familiar, até sair desse ministério com o coração magoado. Pai, cura nessa noite, segundo a tua misericórdia, e resgata aqueles, ó Deus, que por motivos errados saíram da sua presença,
ou por motivos errados, pararam no caminhar, estão à beira do caminho, feridos, sem força para andar. Cura nessa noite, Pai. Toca, ó Pai, toca, porque nós sabemos que é o diabo que tentou parar essa pessoa. Então cura nessa noite as mazelas, arranca a ferida. Nessa noite também oramos pelos enfermos, ó Deus. Para aqueles que estão agora talvez acamados ou tendo uma reação negativa no seu corpo físico. Nós, como igreja, anulamos todo intento do inferno contra essa vida, contra essa família. Repreendemos todo vírus de